Bom, gente, acho que eu vou começar e eu vou me apresentar, que eu gosto de falar demais, sabe? Bom, primeiramente eu queria agradecer aí ao convite da Vanessa, né, para falar de um assunto que eu gosto muito, e o assunto aí é baseado em indicadores, qualidade e segurança do paciente, né? Então, projetos aí de melhoria que eu gosto muito de participar, gosto de estudar esse tema, né? Mas assim, eu sou fisioterapeuta, já me formei há um tempo, me formei em 89 pela Unesp de Presidente Prudente, né? Fiz minha especialização no Instituto do Coração. Logo que eu saí do INCOR, eu já fui direto para o Einstein. No Einstein eu vou esse ano, olha só, eu faço 35 anos. Trabalhei aí em UTI pediátrica, UTI neonatal, mas no fim não, né? Acabei optando pela minha especialização, né? Então hoje eu sou especialista em fisioterapia e terapia intensiva adulta. Também minha área aí de atuação, eu trabalho muito com docência, né? Trabalho com docência, onde eu sou docente e gosto muito de dar aula, supervisão na parte de pós-graduação, e trabalho com qualidade e segurança do paciente, né? Onde eu faço parte aí de um projeto, já é a terceira fase, um projeto do PROAD SUS, um projeto de melhoria contínua, um projeto que trabalha com, especificamente, eu vou até comentar mais para frente aí com vocês, um projeto que chama Saúde em Nossas Mãos. O primeiro triênio nós trabalhamos com 116 hospitais para redução de infecções. Segundo triênio, nós trabalhamos com 200 hospitais e agora a gente tem um desafio para trabalhar com 300 hospitais, tá? São todos hospitais SUS, é um projeto bem interessante que é todo vinculado ao Ministério da Saúde. Tudo bem? Bom, então a minha missão aqui com vocês hoje é falar um pouquinho sobre gestão, né, na fisioterapia e como criar indicadores e processos de qualidade e segurança. Uma coisa que eu queria fazer um combinado aí com vocês, tá? Sejam participativos, eu estou vendo que tem 24 pessoas, sejam participativos, podem perguntar, podem me interromper, fiquem à vontade. Na verdade, o objetivo aqui é mais um bate-papo, né? Um bate-papo. O que pode acontecer? Pode acontecer de eu estar numa linha de raciocínio e aí eu vou pedir para vocês, gente, espera só um pouquinho, eu já respondo isso, tá bom? Também pode acontecer de eu não saber responder e no segundo momento a gente tira as dúvidas. A gente fala assim que toda vez que a gente tem algum tema para apresentar, para orientar, para fazer qualquer tipo de trabalho, às vezes a gente acha que sabe tudo e não sabe, né? Então, a gente também aprende, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Então, agradecendo aí ao grupo que organiza esse tempo de bate-papo. E o que eu gosto muito é de criar conexões, né? Então, aqui a gente está fazendo uma troca, né? Uma troca de informações. Eu acho que cada vez mais o mundo está para criar conexões, então eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando de estar compartilhando algumas coisas aí que ao longo da vida eu tenho aprendido muito. Então, a nossa agenda aqui, eu não posso deixar de falar de cultura, de segurança. A gente vai comentar sobre algumas coisas de eventos adversos, definição do que é qualidade e sobre indicadores em fisioterapia propriamente dita. Bom, então, o que acontece aí, né? Desde a década de 90, vem se falado em que tem essa publicação, esse relatório aí, que desde de 1999, né, que foi publicado esse livro, e esse livro, quando a gente fala em qualidade e segurança,
ele é muito comentado, tá? E esse livro, ele acaba estimando, o tema dele é o seguinte: errar é humano. Quem nunca ouviu essa frase? Errar é humano. Ele foi publicado em 99 pelo Institute of Medicine dos Estados Unidos. E assim, o que o Instituto ele traz, e a gente vai ver que a Organização Mundial de Saúde, ela também traz alguns números, né? Estima-se que de 44 a 98 mil mortes anuais poderiam ser atribuídas a erros médicos no país. Isso é um dado americano, tá? E ele traz como prioridade a segurança do paciente. Então, a gente vai falar um pouco sobre segurança do paciente. E quando a gente fala em segurança do paciente, existe uma frase que a gente tem usado muito. O que é cultura de segurança? Né? O que seria uma cultura de segurança? Será que num ambiente de saúde a gente tem a cultura de segurança? E a cultura de segurança, ela nada mais é do que você criar um ambiente onde os profissionais, especificamente a gente está falando na área da saúde, ela pode reportar os seus erros ou quase erros sem medo, sem medo. E com os erros a gente acaba aprendendo muita coisa e gerando melhoria nos processos. Então traz muito isso. O ser humano erra. Quem não errou, quem não erra e quem não pratica quase um erro. Só que o que é o mais importante? Eu admitir que eu errei. E o que eu posso fazer para não ter medo de admitir que errou? E o que eu posso fazer para aprender com isso? Né? O que isso traz de aprendizagem? A gente está falando no mundo corporativo, no mundo hospitalar, né? Aprendizagem organizacional e o que eu posso melhorar. Além disso, cultura de segurança é realizar práticas baseadas em evidências, né? Então, todos os procedimentos, práticas assistenciais de um modo geral, utilizar essas práticas que foram comprovadamente, né, que são eficazes. E eficazes em prevenção de erros e promover a segurança do paciente, né? Além disso, a gente não pode esquecer que a família, o paciente, ele tem que estar inserido em todo esse processo. Então, faz parte da cultura de segurança trazer, engajar esse paciente, a família, para, logicamente, participar do seu processo de cuidado, né, do seu processo de cuidado, e, consequentemente, a gente precisa cada vez mais fortalecer a comunicação paciente, família e também nas decisões compartilhadas. Então, cada vez mais, os pacientes e os familiares, eles ajudam no cuidado propriamente dito, mas também eles participam das tomadas de decisões. Outra coisa importante quando a gente fala de cultura de segurança, né? A tecnologia está aí, a inovação está aí. Então, a gente tem um mundo, a gente está vendo agora a inteligência artificial, né? E a gente precisa utilizar toda essa tecnologia, que eu falo que situações que não são humanodependentes, para prevenir o erro, para nos ajudar, para nos alertar na prevenção dos erros e otimizar aí a segurança do paciente. Até a gente está elaborando, faço parte da construção de um projeto bem grande na nossa sociedade de cuidados com a traqueostomia, né? Prevenção de deslocamento, se tiver deslocamento, o que a gente faz? Então, a gente avaliou a gente montou todo um checklist de avaliação de risco, né? E aí a gente usa, por exemplo, a tecnologia a nosso favor, onde o profissional, mesmo que ele esqueça o prontuário eletrônico, ele força eu a me direcionar para aquele checklist, e enquanto eu não
preencher esse checklist e ir atrás da informação, ele não permite, por exemplo, que eu assine. Então, eu tenho que pontuar, usando a tecnologia ao meu favor, para que eu sinalize um risco antes que algum tipo de evento aconteça. Então, isso também faz parte da cultura de segurança. Só para vocês imaginarem, né, que estima-se que em cada 10 pacientes sofrem danos nos cuidados, sendo que 50% desses danos eles poderiam ser evitáveis. Então, isso significa que de 10 pacientes, 10 pacientes sofrem danos. Então, eu tenho lá 10, aconteceu alguma intercorrência com o meu paciente que sofreu algum evento com dano. E desses 10, 50% poderia ter sido evitado. Então, assim, é um número gritante, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. O que vocês acham dessa figura? Vocês estão conseguindo ver essa figura? Vocês acham que este ambiente de um avião voando, quando eu pego um voo, uma aeronave, esse ambiente para vocês é seguro ou não? Conta para mim um pouquinho. O que vocês acham? Quando vocês estão num avião, vocês acham que é seguro andar de avião? O que vocês acham? Acho que sim, professora. Você acha que sim? Professora, só interromper um pouquinho, não sei se a senhora sabe, a próximo slide já está aparecendo aqui do lado, tá? Em algum modo apresentação, que a gente viu, inclusive, uma anotação. Ai, Aí meu teve o Deus! spoiler do próximo, professor. Ah, peraí, deixa eu só então mudar aqui, peraí. E agora? Agora sim, agora abriu só o avião, mas já teve o spoiler da próxima slide. Ai, 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 ai. É que falaram que estava no modo apresentação, né? Mas tudo bem, muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, esse ambiente aqui, esse ambiente para vocês é seguro. E esse aqui, o que vocês acham? Assustador. É seguro? Vocês trabalham, estão trabalhando no hospital. Quem trabalha no hospital sabe, é seguro ou não? Não. Vamos ver? Então, vamos comparar algumas atividades humanas e riscos associados à morte. Então, aqui eu tenho um gráfico do que é muito inseguro, do que é arriscado e não seguro. E é muito seguro, né? Então, muito inseguro, arriscado e muito seguro. Então, a aviação comercial é muito seguro. É muito seguro. Indústria nuclear é muito seguro, né? Só que a gente vê risco em saúde é muito arriscado, é arriscado. Se a gente for ver uma cirurgia de pacientes, né, de correção de anomalias cardíacas em pediatria, por exemplo, é muito inseguro. Escalar o Himalaia é muito inseguro, tá? Então a gente trabalha num ambiente aí um tanto inseguro, e por quê? Por que será que a gente trabalha nesses ambientes? Então, a característica do sistema de saúde predispõe a erros. Às vezes eu converso com os técnicos de enfermagem lá, e assim, uma das profissões que eu mais admiro é o técnico de enfermagem, né? Por quê? Porque o técnico de enfermagem, ele tem que olhar, sabe aquela foto que eu mostrei? Com tudo aquilo, com medicações, com várias infusões, com a parte de dieta, com a parte de. Ele, assim, ele que manipula tudo aquilo, né? Monitores, então, assim, é muita informação. Né? Então, a gente sabe que a característica no sistema de saúde, ela predispõe a uma série de erros, né? E quando esses eventos
adversos, eles acontecem, algum erro eu cometo, vai ter muita complicação, vai ter muita complicação. Por exemplo, em taxas de infecção, em admissões hospitalares, e, enfim, reinternações, e até, dependendo do grau de evento adverso, até são eventos adversos catastróficos e pode levar a complicações como a morte. Ah, e qual que é o nosso papel e por que que eu estou aqui com vocês hoje? Por que que eu estou aqui com vocês? A minha mensagem principal aqui é passar que a gente precisa reduzir ao mínimo esses riscos, esses danos que muitas vezes são desnecessários, que a gente consegue prevenir. A gente consegue prevenir. Então, assim, se eu colocar, trabalhar com, logicamente, que a instituição não adianta, eu tenho até um slide de um artigo muito legal, não adianta Silene, querer diminuir riscos. A instituição, ou a gente está falando de hospital, de uma clínica, de um centro de reabilitação, né? A instituição, ela precisa querer, então tem que vir lá de cima, da alta liderança, essa política de que, olha, nós precisamos trabalhar com cultura de segurança. Por que que a gente precisa trabalhar com cultura de segurança? Porque a gente precisa reduzir ao mínimo esses riscos que podem levar a alguns danos que podem comprometer parcialmente o paciente ou podem comprometer totalmente o paciente e levar a eventos catastróficos. Alguém que já teve alguém da família, algum conhecido, algum paciente que internou no hospital bem, foi para fazer um procedimento e teve uma série de complicações? Alguém se sente à vontade em compartilhar essa situação? Oi, professora. Ah, Eu sou Samanta, eu sou físio do hospital. tá. Eu tenho um tio que operou em Blumenau, foi fazer uma ressecção transuretal de próstata, sangrou no pós-operatório, na enfermaria, o médico não foi ver, falou que era normal, a enfermagem falou que era normal, e realmente é normal ter hematúria, mas quando foram ver ele estava chocado, PA inaudível, e depois de um tempo acabou indo a óbito por conta desse tipo de assistência de uma cirurgia super simples. Assim, você trouxe um exemplo muito bacana, porque assim, a gente lá no nosso hospital também já teve umas situações muito semelhantes a essa. E aí, essas situações, elas levaram a uma aprendizagem. Então, foram eventos catastróficos. Nós tivemos também pacientes que foram a óbito, e baseado nesses eventos que foram a óbito, o que que a gente aprendeu com isso? Ah, é assim mesmo, sempre foi assim, não tem jeito, sangra mesmo e tá bom. Não, a gente não pode admitir isso. Então, o que que a gente pode aprender com isso? O que que a gente pode aprender com isso? E lá no hospital a gente teve um caso muito semelhante, eu não sei nem se a Lu na época estava lá, enfim, e assim, e até hoje, assim, a gente, quando fala nesse caso, a gente fica até meio abalado, né? Porque um caso que marcou muito, mas que foi um caso que foi um divisor de águas no Einstein, né? E baseado num evento muito semelhante a esse que você trouxe, por exemplo, lá no hospital, o que que se criou hoje? O código H. O que que é o código H? Tem um sangramento, começa a ter alguma alteração de coagulação, aciona o código H. E qualquer um pode acionar esse código H, que é o código hemorrágico, sabe? E é todo feito um trabalho, e assim, antes de ontem mesmo eu estava lá, um paciente do centro cirúrgico, chegou, imediatamente acionaram um código H, que é o código hemorrágico, né? Então, assim, hoje vai toda uma equipe que é muito especializada nisso,
para atender o paciente o mais rápido possível e evitar o máximo de dano. Por quê? Porque o sangramento pode acontecer, né? Pode acontecer, é um risco, mas o que que eu faço com isso? Né? Eu tenho que intervir rápido, tá? Obrigado aí pela sua participação. Bom, e o que que é importante aqui, né? Então, a gente tem risco de incidente e a gente tem o incidente. Qual que é a tendência hoje? A tendência hoje, gente, é trabalhar com risco de incidente. Eu tenho que falar, nossa, peraí, isso aqui é um risco. Então, a tendência é cada vez mais eu detectar riscos. Para quê? Para que incidente ou dano sejam evitáveis. Para diminuir cada vez mais incidente com dano. O incidente com dano, ele resulta um dano para o paciente, onde atinge a função corporal desse paciente, tá? E muitas vezes levam a disfunções irreversíveis e até a morte. Na época da pandemia, a gente teve alguns casos, né? Então, por exemplo, a nossa UTI, que era de 48 leitos, se transformou numa UTI de 260 leitos. E quem não participou na época, e assim, muitos pacientes traqueostomizados, então vinham traqueostomizados de outros hospitais, eram traqueostomizados, tinha assim, lotado de pacientes traqueostomizados. E aí, a gente começou a ter muito evento com a traqueostomia. E um dos nossos eventos foi um evento catastrófico. O que que foi esse? Com a traqueostomia. Então, o paciente ele teve um deslocamento da tráqueo na hora de um banho, fez hipóxia, parou, ficou um tempo parado e evoluiu com uma alteração, uma encefalopatia anóxica, decorrente de um problema com a traqueostomia. E aí, o que que a gente faz? E o que que a gente faz com isso? Oh, Deus, fica chorando. Ah, meu Deus, o culpado é o banho, o culpado. Não, é o sistema. A gente vai comentar muito isso. O que que a gente pode fazer com isso, tá? Porque a gente sabe que errar é humano. Errar é humano. Não tem jeito. Existem erros que são, a maioria dos erros são não intencionais. Ninguém aqui tem a intenção de errar. Nós todos somos profissionais e a gente ama atender paciente e ama ver esses pacientes bem, né? Então, ninguém tem a intenção de errar aqui. Mas, muitas vezes, a gente acaba errando, porque errar é humano. Só que tem que entender uma diferença do erro não intencional e a violação. Violação é outra coisa. A violação são atos intencionais. Eu sei que eu estou fazendo errado. Eu gosto muito de usar o exemplo que é um exemplo que eu identifico assim, que até eu muitas vezes eu violo, é o farol. Então tem lá o farol de pedestre, tá verde para o pedestre passar, ou vermelho para o pedestre passar. Aqui nessa figurinha, tá verde para o carro passar e vermelho para o pedestre passar. O que que o pedestre faz? Ele passa. Qual é o risco de ter um atropelamento? É grande. E ele está violando. Ele está violando. Então, isso é muito complicado. Outra situação muito comum é a higienização das mãos, né? É, raramente essas violações, são maliciosas. Não, a gente não está querendo dizer isso, mas muitas vezes eu violo, não vai acontecer nada comigo. Ah, não vai acontecer nada comigo. Isso se transforma numa rotina. Então, aquele farol, eu vou passar no vermelho mesmo. Eu vou passar no vermelho mesmo. Isso se torna automático, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E na nossa profissão, isso é muito comum acontecer.
né? Existem erros, sim, que são não intencionais, existem situações em que eu erro, eu sei que eu estou errando, e aí se torna uma rotina, que para mim está tudo certo, nada vai acontecer. Ah, não, nunca aconteceu, por que que hoje vai acontecer? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, e dentro desses incidentes relacionados aí à saúde, né? Como a gente falou, esses incidentes a gente tem que cada vez mais façam com que esses incidentes levem a danos desnecessários, isso é, que não tem esses eventos. E para isso eu trouxe algumas definições aqui que são bem importantes a gente entender nesse contexto. O que seria um near miss? O que seria o near miss? São a classificação dos incidentes, tá, gente? Então, eles são divididos em três. O primeiro deles é o near miss. É um incidente que não atingiu o paciente. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Uma unidade de sangue, ela é conectada de forma errada, mas o erro é detectado antes do início da transfusão. Nossa, ufa! Ele não injetou a transfusão no paciente. Então, eu vou lá, eu vou fazer um atendimento de fisioterapia num paciente, eu entro com um plano terapêutico, achando que é o seu José, e eu chego lá, é o seu João. Aí eu olho a pulseirinha dele e falo, nossa, não é o seu José, este é o seu João. Então, eu não atingi o paciente. Não atingi o paciente. Então, isso é um near miss. Outro incidente é um incidente sem dano. É um evento que atinge o paciente, mas não causa dano. Não causa dano. Exemplo, ele tem a unidade de sangue. Essa unidade de sangue, o paciente recebe essa unidade de sangue, que para ele não estava correta, e não aconteceu nada. O paciente não teve nenhum tipo de reação. Não houve reação nenhuma. Ufa, ele recebeu sangue, que não era para ele receber, mas ele recebeu. Só que aí ele não teve reação nenhuma. E tem outro incidente que é o evento adverso. É o incidente que resulta em dano para o paciente. Exemplo, é feita a infusão errada de sangue no paciente e ele morre por reação hemolítica, por reação hemolítica. Então, é um evento adverso. Esse é um evento adverso, porque comprometeu o meu paciente, trouxe dano para o meu paciente. Naquele exemplo que eu trouxe para vocês, que o paciente tracostomizado teve uma parada e ficou com uma anóxia, evoluiu com uma sequela neurológica após a anóxia. Então, esse é um evento com dano, e um dano muito grave. É um evento adverso, grave, grave, né? Um outro evento adverso grave é aquele paciente que, vocês vão até ficar bravos comigo, mas ele, por exemplo, ele estava fazendo fisioterapia, sofreu uma queda e teve um trauma de crânio. Teve um trauma de crânio. Foi parar na UTI com trauma de crânio e um edema cerebral. Vocês imaginam essa situação. Mas, Silene, isso acontece? Acontece. Vamos lá. Esse aqui é um modelo, a gente chama muito conhecido para quem trabalha com qualidade, é o famoso queijo suíço. Existe um risco, e o queijo, ele é cheio de furinhos. E esse risco, ele passa pelo primeiro furo e não tem barreira. Passa pelo segundo furo e não tem barreira. Passa pelo terceiro furo
não tem barreira. Quarto furo e acaba tendo incidente. É uma cascata de falhas. Falhas de pessoas, de processo, de comunicação, falha no sistema. Então, é uma cascata de falhas. E aí, sem dúvida nenhuma, acontece o incidente. E o que que a gente quer? O que que a gente quer? A gente quer que não tenha esses furos. A gente quer que, se tiver um furo aqui, aqui tem uma barreira. Que tem que ter uma barreira para esse furo não ter como atravessar. Se tiver furo aqui, aqui tem que ter barreira. Então, várias barreiras, várias barreiras, elas vão com certeza prevenir incidentes. Prevenir incidentes. Eu tenho uma situação de risco, e se uma barreira falha, segunda barreira falha, eu tenho outras barreiras. Então, qualquer tipo de processo, qualquer tipo de documento, de rotina, de procedimento, eu tenho que pensar em como, em situações que previnam qualquer tipo de incidente. Bom, e a cultura de segurança, nada, ela é um trabalho colaborativo, ela tem que ter um objetivo comum, tem que ter confiança, respeito mútuo, e a gente vai vence barreiras, né? E sempre cultura de segurança, o pilar da cultura de segurança é aprender com os erros, é aprender com os erros. Então, através dos erros, é que a gente vai gerar melhorias e ter recompensas mais para frente. Outro ponto da cultura de segurança. Cultura justa. O que que é justiça? A gente tem que reconhecer que os erros, as falhas, é do sistema. A falha nunca é individual. Logicamente que quando você vai fazer análise de qualquer tipo de evento, a gente vai conversar com as pessoas e também vai é, 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 avaliar se foi uma falha do indivíduo, né? Mas a gente tem que entender que normalmente as falhas ela é do sistema. Voltando ao queijo suíço, se passou por esse buraco aqui, aqui tinha, a instituição tinha que ter uma barreira aqui. O indivíduo, ele pode errar, mas aqui tem que ter uma barreira. Tá ficando claro para vocês? Então, a cultura de segurança, aquela punição, por exemplo, o exemplo que eu usei, eu fico muito confortável em usar esse exemplo. A gente teve 3 casos de evento catastrófico com traqueostomia, e que foi um deles foi no banho. Ah, mas os técnicos de enfermagem, eles, olha, você já viu como eles dão banho? Não é assim. Isso é uma cultura muito antiga, né? É, pode ser sim que o técnico de enfermagem falhou, mas não tinha outra barreira para acontecer o evento? Não tinha outra? Então, assim, a cultura, ela é de reconhecer os erros como falha no sistema e não falhas individuais. Cuidado centrado no paciente, né? O paciente não deve ser somente um participante ativo do cuidado, mas ele tem que ter um elo com a instituição de saúde e a comunidade. O que que quer dizer isso? Que muitas vezes o paciente ele tem que participar, ele tem que saber que a instituição errou. Por exemplo, na nossa instituição, a gente teve o caso de de uma uma paciente jovem, de uma paciente jovem que ela foi fazer uma cirurgia muito simples, que era muito próximo
na região do pescoço, que é altamente vascularizado. Enfim, ela teve uma ruptura, teve um problema ali, ela teve um choque hemorrágico e acabou morrendo. É o caso da Júlia Lima, se vocês entrarem na internet, aí tem toda a história da Júlia Lima. E a instituição, a instituição não foi um erro do médico, do plantonista, do cirurgião, não. Teve falha em todo o processo quando você vai investigar. E a família, ela tem que participar dessa discussão. Então, quando se fala em cultura de segurança, a família tem que estar junto nesse processo de discussão, nesse processo de aprendizagem, neste processo de melhoria. Nós já falamos, né, de prática baseada em evidência, as padronizações, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque toda padronização é baseada no que tem de melhor, o que a literatura traz de melhor, né? Traz de melhor de boas práticas. Então, ela tem que ser padronizada, tem, assim, não pode ocorrer variações, cada um acaba fazendo de um jeito. Isso é uma coisa que não deve acontecer. Então, processos, rotinas, protocolos, checklists, guidelines, né? Isso tudo ela traz uma prática segura, tanto para o paciente como para o nós colaboradores. E aí, gente, a gente vai entrar um pouquinho para vocês. O que que é qualidade? O que que é qualidade para vocês? E para isso, eu vou dar para vocês um minutinho aí. Tá vendo esse QR Code? Apontem a câmera de vocês aí e vocês preencham o que é qualidade para vocês. Estão conseguindo enxergar bem o QR Code? Dá sim. Nossa, aqui eu tô com esse. Deixa eu borracha. Vamos lá? Conseguiram? Estão conseguindo? Estão conseguindo ou não? Eu estou no celular, eu não vou conseguir. Tá. Alguém não está conseguindo? 6 respostas. Eu acho, eu acho que pelo celular é difícil. Não sei se dá para me ouvir. Eu não estou Sim. conseguindo. Ah, é porque você não consegue ler o QR Code. Então, peraí que eu vou mandar pelo. Deixa eu pegar Isso. um link. Peraí. Copiar link, eu vou colocar no chat, tá bom?
Ué, ué. Vê se foi agora. Apareceu no chat aqui. Apareceu? Apareceu. É que a maioria tá no celular, né? Beleza. Vamos lá. Ó, gostei, ó. Transparência, cultura, engajamento, experiência, satisfação. Muito bem. Ideias. Nossa, adorei esse ideias, hein? Proatividade, resultado, respeito. Muito bom. Objetivos, comunicação efetiva, ética, expectativas, efetividades. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou deixar aqui no final a gente vê tudo, tá bom? Senão a gente prolonga muito. Muito bom, gostei, gostei. E aí, o que que é então? Ah lá, voltou a. É que eu tenho duas telas aqui, aí ele aparece isso. Pronto. Segundo alguns autores, né? Então, a definição de qualidade é algum serviço ou produto e será qualidade quando for adequado à utilização pretendida, ou seja, servir para que o que estava previsto, expectativas, alguém colocou lá, que ele pretende atender. Agora, a Deni já afirma que depende, né? Depende do sujeito que julgará o produto ou serviço. A gente viu que qualidade, aqui nesse grupo de pequenas pessoas, cada um julga a qualidade de uma coisa. Chikawa, ele diz que satisfação dos requisitos dos consumidores desse produto ou desse serviço. Então, tem uma série de definições. Só que eu gosto muito, né, da definição de que depende do sujeito que julgará o produto ou o serviço. E aí, quando a gente fala em dimensões da qualidade, né, então a gente tem um grupo aí de dimensões de qualidade, né, que é muito utilizada para a construção dos indicadores de qualidade, né? Então, assim, mais uma vez, o Institute of Medicine ele criou esse grupo de dimensões de indicadores, que também é utilizado pela Organização de Saúde, que ele é composto por 6 dimensões. Então, indicadores de segurança, de efetividade, de atenção centrada no paciente, oportunidade de acesso,
eficiência, equidade. Então, são tipos aí de indicadores, né? Para a gente nos nortear. Então, por exemplo, eu quero um indicador de segurança, ou eu quero um indicador de acesso, por exemplo, eu quero reduzir o tempo de espera do atendimento de fisioterapia no centro de reabilitação, porque os pacientes vão lá, eles demoram 5 meses para conseguir uma vaga, tá? Então, vai depender muito daquilo que eu quero. Então, são as dimensões dos indicadores de qualidade. E, logicamente, né, a promoção aí de uma cultura segura, ela tem alguns pilares, né? Trabalha com grupos e tanto faz da onde você começa, né? Monitoramento da segurança, ciclos de melhoria, planejamento de segurança, projetos de melhoria. Então, isso aqui tanto faz da onde você começa. Agora, uma coisa importante, por que que eu trouxe este slide aqui, a gente vai falar um pouco, é sobre o monitoramento, né? E esses indicadores, eles nada mais servem para nos nortear, para monitorar, para medir, é uma métrica. Então, eu tenho indicadores de estruturas, de processos, de resultados, né? Para a gente construir, para trabalhar, e um exemplo desses indicadores é, por exemplo, com relação à educação do paciente, eficiência nos nossos tratamentos de fisioterapia, o quanto que a gente está sendo eficiente no tratamento, otimização de tempo com o paciente. A gente sabe que muitas vezes o atendimento ele não pode ser muito demorado. Eu tenho que otimizar meu tempo, eu tenho que fazer aquilo que o meu paciente precisa, né? Implantação adicional do raciocínio clínico, então trabalhar com implementações aí de ferramentas para raciocínio clínico, encaminhamentos para fisioterapia, assim por diante. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um indicador de qualidade nos pacientes com insuficiência cardíaca que internam no nosso hospital de ICC descompensada, ou mesmo aqueles DPOCs, que muitas vezes eles internam, eles são DPOC, internam com a descompensação da doença, e quando eles vão embora para casa, eles não são encaminhados para nenhum centro de reabilitação. Como assim? Né? Sabendo que a reabilitação cardíaca, a reabilitação pulmonar traz uma série de benefícios. Então, assim, a gente precisa trabalhar com uma métrica e trabalhar com projetos de melhoria para que esses pacientes, eles tenham uma continuidade de tratamento, por exemplo, pós a alta. Aqui, esse estudo, eu até procurei algumas coisas na literatura, mas em termos de fisioterapia, gente, assim, a gente precisa desenvolver muitos trabalhos com relação a essa área de indicadores de qualidade para a fisioterapia. Então, aqui é uma revisão sistemática, quem tiver interessado em ler, a gente pode estar compartilhando aí com vocês, né? Onde ele fez essa revisão sistemática, buscando aí os domínios ali, né, de acessibilidade, cuidado centrado no paciente, efetividade, eficiência, equidade, segurança, né, onde ele utilizou essas dimensões. Um exemplo aqui de indicador de eficiência, né? Por exemplo, a porcentagem de pacientes DPOCs com doença pulmonar obstrutiva crônica que completaram a reabilitação, um programa de reabilitação pulmonar no menor tempo, né, com número de sessões menores, e que tiveram aí uma melhora rápida também num teste de caminhada. Então, esse, por exemplo, é um indicador de qualidade aí, de efetividade do seu tratamento. Além disso, ele trouxe outros exemplos de indicadores de equidade, cuidados centrados do paciente e segurança. E, logicamente, eu não podia deixar de falar aqui, né, sobre esse projeto que eu participo, que
já desde 2017 que eu trabalho com consultorias nessa área de projetos de melhoria e segurança do paciente, né? Esse projeto é um projeto de colaborativa do PROAD-SUS, com 6 hospitais, né? Então, o HCOR, o Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Einstein, e agora está o HCOR, eu já falei, né? Oswaldo Cruz, já falei também, basicamente esses, né? Bom, e aí, e logicamente o Ministério da Saúde, né? E esse projeto que a gente trabalha, ele usa um modelo específico de melhoria, um modelo específico, ele utiliza uma metodologia para levar boas práticas, para levar boa assistência para os pacientes, né? Logicamente baseado em evidência, né? E onde o objetivo principal deste projeto é reduzir as infecções relacionadas à saúde dentro de algumas UTIs do Brasil. Então, esse artigo ele foi escrito no primeiro triênio, que foi de 2017 a 2020, com 116 hospitais, onde eles utilizaram o modelo de melhoria, tá? E qual que era ali o objetivo principal? O objetivo principal do projeto é reduzir a incidência, a densidade de infecção relacionada aos cuidados de saúde. Então, a gente queria, né, nesse triênio, que foi publicado esse estudo, era reduzir em 50% as infecções nas UTIs destes 116 hospitais. E olha que bacana, gente, esse projeto, e por que que os indicadores são importantes, né? Então, aqui é infecção de corrente sanguínea, começando em 2017, era extremamente alto, com os bundles isso foi caindo e acabou reduzindo mais que 50%. A pneumonia associada à ventilação mecânica com a implantação dos bundles também, aqui era o baseline deles, e na implementação dos bundles ela caiu mais que 50%, e a infecção de trato urinário também caiu mais que 50%. E é muito simples, você não precisa de grandes tecnologias, né? Boas práticas, é prática baseada em evidência, é fazer aquilo que o paciente precisa, é fazer o que o paciente precisa. Então, aqui foi o bundle que nós utilizamos, que não é o caso, né? É da gente discutir o bundle de PAV propriamente dito, mas a gente utilizou um plano de cuidado para a prevenção de infecção. Trabalhamos com indicadores de qualidade, então, vários e vários indicadores de qualidade, porque a gente precisava entender, imagina, 116 UTIs, durante 3 anos, a gente precisava monitorar todo esse projeto de melhoria. Como é que você faz isso? Como que você monitora? Como é que você descobre quais são as fragilidades dos hospitais, né? Então, assim, uma das ferramentas foi os indicadores de qualidade. Aqui é um exemplo do indicador de será que realmente, né, a verificação diária da possibilidade de extubação era realizada? Será que todo dia as UTIs elas faziam uma avaliação diária para ver se esse paciente estava apto para ser extubado? Será que esta UTI utilizava decúbito 30 graus? Que realmente, porque uma coisa está no papel, outra coisa é acontecer na realidade. Então, o indicador de qualidade, ele traz isso, né? E aí esse cálculo é feito através de um numerador e um denominador. E aqui nesse estudo, então, só para vocês entenderem um pouco do que ele monitorava, aqui, ó, aqui é o indicador e o tipo de indicador. Então, como indicador de resultado, monitorava a densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Opa! Deixa eu pegar a ponteirinha aqui.
Então, aqui ele monitorava a densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica, que era o resultado, né? Que é a redução em 50% da infecção, da PAV. Outro indicador que monitorava é a taxa de utilização de ventilação mecânica, que monitorava o indicador de processo, né? O quanto de dispositivo de ventilação mecânica era utilizada nas UTIs, a porcentagem de adesão do bundle, então é o pacote completo, né, que a gente monitorava, o quanto aquele bundle, aquele pacote acontecia 100% ou 95% beira-leito nesses pacientes, através do indicador de processo. O indicador de equilíbrio, a gente mede a taxa de reintubação em até 48 horas desses pacientes, né? O quanto esses pacientes são reintubados, e o número de dispositivos dia de PAV, né? Então, quantas PAVs tinham de pneumonia tinha naquele dia, que também era um indicador de resultado. Então, aqui é um exemplo. E, logicamente, né, esse estudo, ele confirma, e a metodologia utilizada foi a BTS, né? Essa metodologia ela é viável, então para gerar melhoria precisa de uma metodologia, não basta eu, Silene, querer falar assim, olha, a partir de hoje nós não vamos ter PAV nessa UTI, então precisa ter todo o hospital precisa dar estrutura para isso, e a gente precisa de uma metodologia para levar melhoria para os nossos pacientes, né? Então, essa abordagem ela é promissora para melhoria de qualidade na organização da saúde no país, em países de baixa e média renda, demonstrando que a implantação de pacotes preventivos, baseado em evidências e ciência de melhoria, são estratégias de alto potencial para alcançar resultados notáveis relacionados à segurança do paciente, ao controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, aqui é um modelo, eu gosto muito desse estudo, porque ele mostra que realmente, se a gente trabalhar com estratégias baseadas em evidência, não precisam ser grandes coisas, medir essas estratégias, trabalhar com indicadores, levar, trazer ali pontos de o que eu preciso melhorar, e trazer estratégias de melhoria para melhorar os indicadores, a gente consegue bons resultados. Então, aqui é um pouco também de um indicador que a gente trabalha com vários indicadores no nosso departamento. Eu trouxe um exemplo aqui por falta de tempo, então, lá a gente trabalha com indicador de tempo de ventilação mecânica. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe nosso tempo de ventilação mecânica desses pacientes, que é em média aí 5 dias, né? Nossa taxa de reintubação, a gente também controla, né? A nossa média é que essa taxa de reintubação ela não ultrapasse ali a 10, 12%. E o mais legal dos indicadores de qualidade, gente, essa aqui é a taxa de extubação acidental, então é um dos nossos indicadores. Então a gente vê, por exemplo, olha, teve mês que a gente teve 0 de reintubar, 0 de reintubar, 0 de reintubar, 0 de reintubar, de repente aumentou, ultrapassou a nossa meta. O que aconteceu aqui que teve um paciente com evento de reintubação? Então, o mais gostoso dos indicadores, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com isso, é isso. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui para ter uma reintubação? O que aconteceu aqui para esse paciente, olha, chegar a mais de 15% de reintubações na UTI? E a gente precisa de metodologias para isso.
para entender onde é que estão as falhas. Ah, porque foi fulano de tal, eu falei para o médico tal não estubar. Não, peraí, não é culpa do médico, não é culpa do físico que estubou. Vamos tentar entender o contexto. O que aconteceu para o paciente ter reentubado? Porque se a taxa aumentou, não foi um, não foi dois, foi vários. Vamos entender o que aconteceu? E é muito legal que teve uma época que a gente teve uma taxa de reintubação muito alta. E lá no nosso, a gente tem um protocolo de desmame bem consolidado lá na UTI do Einstein. A gente já trabalha com esse protocolo de desmame desde 2004, e esse protocolo ele vem sofrendo melhorias ao longo dos anos e vai continuar sofrendo melhorias, né? E aí a gente foi investigar por que a nossa taxa de reintubação ela é tão alta. E aí a gente descobriu que tem aqueles pacientes que são estubados, tem indicação de ventilação mecânica não invasiva. E a gente foi investigar. O que estava acontecendo? Que muitos deles eram estubados, iam para não invasiva, no entanto, eles não ficavam tempo suficiente para prevenir reintubação. Né? Então, não tinha uma diretriz assim, olha, após a extubação, a gente vai manter o paciente 18 horas na ventilação não invasiva. Né? Então, cada um usava um tempo, cada um fazia de um jeito. Então, partindo disso, a gente ajustou o nosso protocolo de ventilação não invasiva após a extubação dos pacientes. Então, esse é o mais gostoso de todos. E quando a gente vai escolher um indicador de qualidade, é necessário, quando o indicador de qualidade ele é implantado, é necessário avaliar se esse indicador ele é confiável e válido. Né? Não é para, eu vou começar a medir qualquer coisa. Não, eu tenho que ver se ele é confiável e válido. Além disso, todo indicador, todo resultado, ele precisa ser apresentado e divulgado. A linha de frente tem que saber os resultados. Tem que saber. Seja mensal, bimestral, trimestral, mas ele precisa estar fácil e acessível para quem cuida do paciente, ele ter acesso a isso e saber dos resultados. Além disso, se as conclusões tiradas da avaliação, elas são confiáveis. Então, por isso eu não posso fazer as auditorias, fazer as checagens de qualquer jeito. Eu vou lá atender eu vou fazer o meu atendimento e eu mesmo vou preencher o indicador de qualidade para avaliar eu mesmo. Será que isso é confiável? Será que se outra pessoa não for avaliar aquilo que eu fiz, não vai ser mais confiável? Por quê? Porque toda essa medição ela vai te levar para um processo de mudança dentro de uma instituição. Então, assim, eu tenho um indicador de qualidade. O que eu faço com isso? Isso tem que me direcionar para alguma coisa. E para isso, essa análise desses indicadores, eu preciso de pessoas que têm conhecimento específico técnico para aquilo, que tem o domínio técnico para aquilo. Eu também preciso de pessoas que tenham um conhecimento da ciência de melhoria, para conseguir gerar melhoria. A gente precisa saber responder essas perguntas, que são 3 perguntas básicas. O que estamos tentando realizar? Como saberemos se uma mudança é uma melhoria? Não basta mudar. Não basta mudar. Mas eu tenho que saber se aquilo que eu mudei vai agregar valor ou não. Vai ser uma melhoria. Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Então, não adianta eu falar assim, eu acho que vai dar certo. É muito comum os hospitais eles trabalharem com os indicadores de qualidade, analisar esse indicador de qualidade numa mesa de escritório, não envolver as pessoas que devem envolver, que são essas pessoas que têm essa expertise
técnica, esse conhecimento técnico, né? E levar a solução. Chega lá, olha, a partir de hoje nós vamos fazer desta forma para melhorar o nosso indicador. Isso é uma boa prática? Isso vai dar certo? Será? Ou será que é melhor resolver de forma colaborativa, juntando aquela que tem expertise técnica, aquele fisioterapeuta que está na linha de frente atendendo, mas aquelas pessoas que têm o conhecimento da ciência de melhoria? Será que essa junção não seria melhor? Então, acho que isso fica para reflexão de vocês. Agora eu queria abrir, eu passei um pouquinho do tempo aí, agradecer, e eu estou à disposição para as perguntas.